Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Nós não iremos andar errantes, vacilantes. A perseguição não pode nos parar. Aí, os leões não podem nos parar. Sabe? Aquelas pessoas que te zombam não podem te parar. A igreja, durante os 2000 anos, continua de pé. Continua de pé. E continuará até a volta do Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Pressionados, pressionados, mas não desesperados. Perplexos, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Glória a Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Glória a Deus! O inferno não pode prevalecer. Mas não vai vamos mesmo. Avançar, não vamos parar de crescer. Declara isso, igreja. A igreja do Senhor. Aleluia. A perseguição não parou. A perseguição não parou. E não vai parar. O Coliseu não parou a igreja. Não para, igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Eita, Deus poderoso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Dá glória, igreja. Pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a
a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé no caminho. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Marcos, capítulo 16. Enquanto isso, eu gostaria, Binho, no final, se você tiver algumas imagens do trabalho missionário, meu filho, que está sendo feito, né? Hoje é culto de missões e a gente precisa trazer as informações nesse culto para que a igreja fique ciente do trabalho que está sendo feito. Então, se tiver algumas imagens, aí no finalzinho a gente deixa um tempo para você também trazer ao conhecimento da igreja o trabalho que vem sendo feito. Mandaram uma frase para mim esses dias que dizia assim: existem coisas na vida que têm preço, outras têm valor. Preço é tudo que se negocia, valor é inegociável. Isso, a pessoa estava falando sobre o tema unção. Quem já ouviu essa palavra, unção? Acredito que a maioria. E a unção, ela é inegociável. O que é unção? Unção, alguém falou, é um poder extraordinário que não existe em nenhuma faculdade. É um poder que não existe em pessoas comuns. Interessante. A unção serve para fazer de você 3 coisas. Primeiro, ser o que nunca seria. Segundo, para fazer você ter o que nunca teria. Terceiro, e para fazer você chegar a um lugar que nunca chegaria. Então, o que eu desejo para a igreja nesta noite, neste momento, é que você seja cheio da unção de Deus ao ler o texto que nós vamos ler agora. Amém? Que vocês recebam de Deus essa unção para entender o que você vai ler. Porque a mensagem é isso, queridos. A gente só transmite algo que já foi dito. A gente só relembra coisas que algumas vezes estão esquecidas ou que Deus quer reativar em nossas memórias. Mas a mensagem está aqui na sua palavra. A palavra de Deus é a mensagem poderosa de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos ler? Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Gostaria que vocês lessem o próximo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Podem ler? Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, igreja. Não está mais aqui. Venham ver o lugar onde o tinham posto. Podem ler.
saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelia 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Já estou em outro texto. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Podem ler o 12. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. 14. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Vamos continuar lendo. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de que, irmãos? Que se seguiam. Amém, igreja? Pode sentar. Palavra abençoada. Cristo morreu, queridos, pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, como está escrito lá em Coríntios, na carta que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15. Ele vai dizer exatamente isso, versículos 3 e 4. Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. É tão lindo quando a gente vê essa expressão, ao 3º dia. Nós nos transportamos logo. Todo cristão sabe de que se trata esse ao 3º dia. A gente pode ver lá no capítulo 5 de Esther. Tem uma expressão, capítulo 5, versículo 1. Nós podemos colocar ali no telão e ler. É uma expressão também que vai falar sobre esse 3º dia. Quando Esther se apronta para se apresentar ao rei. Vamos ler juntos esse verso? Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real. A porta. Viu aí ao 3º dia.
Isso já era uma narrativa. Para quê, irmãos? Quando se falava no Antigo Testamento, era para que as pessoas soubessem quando acontecesse. Deus é lindo, Deus não deixou nada escrito na sua palavra por acaso. Por exemplo, lá em Oséias 6, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte, também trazendo a realidade da ressurreição. Ele vai dizer assim: venham, voltemos ao Senhor Deus. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai atar nossa ferida. Em 2 dias, Ele nos fará reviver. E no 3º dia, nos fará levantar. Aleluia! Isso aqui, irmãos, era quando o profeta já anunciava algo que ia acontecer. E quando isso ia acontecer? Exatamente nesse momento que Jesus Cristo vai ser ressuscitado. Eu quero fazer uma pergunta. É uma pergunta só para descontrair você. Para que você às vezes se ligue aqui, que às vezes a gente foge um pouquinho. Quem veio ouvir a voz de Deus? Diga amém. Quem veio ter um encontro com os amigos? Diga também. Amém. Porque nossos irmãos em Cristo são nossos amigos. Quando Jesus ressuscitou, Ele mandou dizer ao amigo dele: olha, vão lá para Galileia, porque eu estou indo para lá. Que maravilha isso. A morte, queridos, não tem mais a última palavra. Seu aguilhão foi arrancado. E por quê? Porque Cristo vive. E porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. E porque Cristo vive, igreja, podemos crer no presente. E porque Jesus Cristo vive, podemos crer no futuro. E no futuro garantido. Ele diz: eu sei, eu é que sei. Eu estou consciente dos pensamentos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O texto que nós lemos está escrito mais ou menos há mais de 2000 anos. E é um texto que ele vai trazer muitos ensinamentos para nós. Quando diz passado o sábado, ao entrar o 1º dia da semana, aí a gente tem algumas pessoas curiosas, tristes, que passaram 2 dias, quase 3, chorando, lamentando, entristecidos. Nosso mestre não está mais aqui. E elas foram ao sepulcro. Foi Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E o que eu aprendo com isso é que evangelho, queridos, não é só vitória. Evangelho não é só risos. Evangelho não é só festas. Mas evangelho tem túmulo. Evangelho tem choro. Evangelho tem lágrimas. Evangelho tem dor. Só pelo fato de nós andarmos com Jesus, não significa que não teremos uma vida num mar de rosas, ou vamos viver numa redoma, ausentes de problemas. Isso, queridos, não é evangelho. Entretanto, Cristo, Ele nos ensinou e nos falou veemente que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos problemas, dificuldades, dores, mas
Ele disse: tenha um bom ânimo. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Fala, você nem sabe. Mesmo até sua esposa, talvez. Talvez ela passou um dia de tristezas. Às vezes a pessoa vai ao médico, tem uma consulta marcada e já vai bem nervosa, bem nervoso. A gente tem um médico aqui, ele está bem aqui na minha frente. E eu acredito que ele sabe muito bem disso. Quantos pacientes chegam lá, né? A pressão lá em cima. Então diga para essa pessoa tão especial: tenha bom ânimo. Confie no Senhor. Ele venceu. Então aprenda, queridos, que vai haver momentos que você vai viver na bonança, na fartura, mas também pode chegar os momentos de escassez. Entretanto, o momento de escassez pode ser pedagógico para você. Para o que você pode perguntar: o que ele vai me ensinar? Ele vai te ensinar o que a fartura nunca te ensinaria. Ele vai te ensinar a dor, o que a saúde nunca te ensinaria. Alguém, eu acredito que é pastor Nicásio, ele gosta muito de dizer uma frase que eu acho bem interessante. A batalha pode estar perdida, mas a guerra você não perdeu. Quem tem Jesus nunca perde a guerra, porque o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que luta por nós. Ele é o Deus valente. Ele é o Deus que vai adiante de nós. Ele é o Deus que por nós tudo executa. Ele é o Deus que não perde batalha. Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. E por que eu estou pregando isso? É porque todas as vezes que nós vamos ao túmulo, nós somos confrontados. Somos confrontados muitas vezes pelos medos. Sobretudo, eu vim dizer uma palavra para você hoje, que mesmo quando chegamos diante do túmulo, vivenciamos os êxtases das surpresas. E todas as vezes que choramos por causa da sexta-feira, somos surpreendidos com as expectativas do domingo. Diga: o domingo chegou. Aleluia. O choro dura uma noite, mas quem confia no Senhor, a alegria vem pelo amanhecer. Oh, aleluia. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Para mim ficaria tão difícil ver esse túmulo, porque eu acho horrível me acordar cedinho. Eu admiro, amo, acho lindo quem acorda cedo, começa a fazer as coisas. Eu sou apaixonada aqui por essas mulheres, porque elas levantaram cedinho. O sol ainda ia começar a surgir. E elas foram apressadamente levar aromas para o túmulo. Perceba que muitas vezes coisas precisam ser feitas antes do amanhecer. A vida é rápida. O tempo não espera. E eu vim dizer uma coisa para vocês nesta noite. O que você tiver de fazer hoje, ainda hoje, faça hoje. Se você tiver que pedir perdão para alguém hoje, não deixe para amanhã. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas não só a ira. Se você tiver de dizer eu te amo para alguém, diga. Se estiver perto da sua esposa, aproveita esse momento. Esquece a raiva. Esquece aquela briguinha e diz: eu te amo, meu amor. Queria que o mozinho estivesse aqui para dizer a ele. Eu nem ouvi vocês dizendo:
Mas eu vou dizer para ele ouvir, quando ele for ouvir a live: eu te amo, mozinho. Ressurreição é alegria, queridos. Eu estou falando calminha, porque vocês sabem quando eu me empolgo, né? O negócio fica sério aqui. Eu estou tentando me controlar, viu? Hoje eu vou pregar bem quietinha, de verdade. E muitas coisas nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: aproveite as oportunidades. O que é que você tem para fazer que é importante? Maria Madalena não esperou que desse 10 horas da manhã. E olha, a Bíblia diz lá em Hebreus 3, 7 hoje: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Se tiver alguma pessoa aqui que tem vindo à igreja, ou alguma pessoa aí na live que tem ouvido as mensagens, tem assistido cultos, tem lido a Bíblia, tem até pregado, tem pregadores sim, mas ainda não fizeram a sua decisão por Jesus. A palavra de Deus diz: se hoje você ouvir, é hoje, não é para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde para você. Esse ano, já em janeiro, nós tivemos uma pessoa assistindo um culto aqui e disse: olha, eu vou ficar participando da escola bíblica de manhã, né? No domingo de manhã. Não deu tempo, porque na mesma semana ela partiu. A gente não sabe. Jesus disse: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Ele quer cear com você, Ele quer ter comunhão com você, Ele quer que você seja dele. Mas isso só pode acontecer, queridos, se você abrir o seu coração. E não deixe o sol se pôr sem você perdoar alguém. Não deixe o sol se pôr sem você aceitar a Cristo. Não deixe o outro ficar esperando aquela promessa que você fez e você ainda não cumpriu. Às vezes são coisas simples. Às vezes você está com um livro de alguém e essa pessoa está precisando e você deixou ele lá na estante, entrega de volta. Não espera só acontecer as coisas grandes, mas faça tudo aquilo que você pode fazer. Planeje algo essa semana que seja autêntico, que seja algo de valor, que seja algo que marque alguém e que você também seja marcado. Porque à medida que Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo, elas foram surpreendidas, Nayali. Como você, Nayali, muitas vezes surpreende a gente. Nayali é uma pessoa que eu amo demais e admiro, porque muitas vezes, em muitas ocasiões, não é verdade, mulheres? Ela nos surpreende. Ela chega, ela comemora os aniversários. Ela não esquece. Nós precisamos deixar as pessoas marcadas com aquilo que é bom que nós podemos oferecer. Não deixe para mais tarde o que você pode fazer no despontar do sol. Maria foi a primeira pessoa a pregar o evangelho depois da ressurreição. Ela foi a primeira pessoa a chegar no túmulo e ela foi surpreendida, porque quando ela chegou de longe, ela viu a pedra removida, aquilo que a preocupava. A gente vai, mas nós somos tão fracas. A gente vai, mas como a gente vai tirar aquela pedra? Como a gente vai ver o corpo do nosso Senhor? Mas surpreendentemente, Ele não está mais no túmulo. Ao terceiro dia,
Ele ressuscitou. Jesus está vivo, igreja. E nós podemos glorificar. Aleluia. Nós podemos nos surpreender com a ressurreição de Jesus. Então você pode surpreender. Seja o primeiro da sua família a anunciar que o túmulo está vazio. Quem fez isso na minha família foi o meu pai. Depois que ele assistiu um filme, inclusive um filme de Maria Madalena, num cinema comum, ele não se conteve. Ele entregou a vida a Cristo naquele cinema. E meu pai, quando saiu dali, ele já não era mais o mesmo. Ele era um verdadeiro pregador. Meu pai não tinha muita condição, mas ele saiu comprando Bíblia. Todas as vezes que ele ia em Recife, ele comprava Bíblias e ele saía distribuindo para a família. Inclusive minha mãe, a minha avó, naquela época, eles me contam a história. A minha avó ficou intrigada de fazer assim, ó. Joaquim, corta aqui. Você agora é nova seita. Não quero conversa com você. Ela era menor do que eu e mais braba do que eu. E eu não quero mais conversa com você. E o meu pai deu uma Bíblia para minha mãe e disse: leia as duas Bíblias. Leia a Bíblia católica e leia a Bíblia protestante. E minha mãe começou lendo. E quando ela leu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E ela, naquela manhã de um domingo, depois que voltou da igreja católica, minha mãe dizia: eu quero ser tua filha de hoje em diante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Que segurança! Tem uma música que diz: que segurança sou de Jesus, mas tenha a vida eterna. E aí minha mãe entrega a vida a Jesus. E aí minha avó fica zangada de novo. E aí minha avó vai se confessar. Quando ela vai se confessar, e quando ela chegou num dia de domingo de Páscoa, ela disse: minha família está toda enlouquecendo. Todos agora querem ser nova seita. E aí, aquele homem que eu digo usado por Deus, disse a ela: siga eles. Eles estão certos. Eles estão certos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos, queridos, nós somos bem-aventurados. Nós não vimos Jesus. Eu não vi ainda. Eu sou louca para ver. Que cor são os olhos dele? Qual o tamanho dele? Eu quero ver. Mas eu sou bem-aventurada. Você, quem são os bem-aventurados aqui? Nós somos, queridos, porque nós não vimos, mas nós estamos aqui porque nós cremos. Você pode ser o primeiro a fazer que seus filhos conheçam a Cristo. Senta com eles e lê para eles que o
teu Salvador está vivo e vivo para sempre. Senta com o teu patrão e mostra para ele que o teu Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Diga para o seu empregado que Marcos 1,15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Olhe para o seu irmão, outro irmão agora. Eu gosto de falar com vocês assim, vocês não dormir. Diga assim: você já creu no Evangelho? Você crê no Evangelho? O que é que você tem do Evangelho para dizer? Diga assim: eu tenho que dizer. Diga: eu tenho que dizer. Diga bem forte: o túmulo está vazio. Aleluia! E eis que houve um grande terremoto. Aleluia! E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Oh, aleluia! E os guardas tremeram, espavoridos. Eu já estou lendo agora em Mateus. O seu aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vejam onde ele jazia. Ele não está mais ali. E depois, depressa, o Evangelho, queridos, tem pressa de chegar àqueles que ainda não conhecem. O mundo está tragando nossos filhos. O mundo está tragando maridos. O mundo está tragando esposas. Há alguém que diga: já não se fazem mais casamentos como antigamente. Mas eu espero que a igreja do Deus vivo possa fazer diferença. Que os casais desta igreja possam fazer diferença. Para que outros vejam que o Evangelho é poderoso para transformar casamentos destruídos naquele casamento, quando lá em Caná da Galileia, ele transforma no bom vinho, no melhor vinho, um vinho da alegria, que haja restituição. Ressuscitar, ressurreição significa alegria, viver de novo, ter prazer pela vida. E eu pergunto: você tem tido prazer na sua vida? O que é que tem trazido alegria para você? O que move você? O que move você a vir para a igreja? Talvez você veio na expectativa de Maria. Talvez você veio na expectativa de Salomé. E você chegou aqui e você ouviu a música: ele não está mais aqui. Que felicidade é essa, irmãos? Da gente saber que o nosso Senhor não está mais no túmulo. Mateus vai registrar que um anjo do Senhor removeu a pedra de cerca de 2 toneladas. Aquela que fecharam o sepulcro de Jesus. Isso nos leva a crer que não foi feito
isso aqui não aconteceu para que Jesus pudesse sair. Visto que a matéria não servia de empecilho para o corpo glorificado do Senhor ressurreto. Contudo, essa pedra foi removida para que os primeiros a chegar, como Maria, encontrassem lá aquele túmulo vazio. E posteriormente, também o fizessem João e Pedro, quando eles foram comprovar. Porque quando Maria sai anunciando, Jesus está vivo, eles pensaram que ela estava louca. E uns foram verificar se era verdade. E eles foram comprovando. Então a ressurreição de Jesus, desde o momento que aconteceu, lá no Sinédrio, levantou uma confusão. Acredita-se que muitos até morreram. Soldados foram mortos. Por quê? Porque foram irresponsáveis. Porque eles não podem com o poder que há no Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus ressuscita, Ele diz: mas todo poder me foi dado no céu e na terra. Quem pode, irmãos, com o poder de Jesus? Todavia o túmulo vazio pode ser explicado de 3 formas. Os discípulos de Jesus, primeiro, levaram o corpo. Há quem diga isso. Os discípulos de Jesus vieram e levaram aquele bando de homens, pegou ele aqui e levou. Outros, o segundo ponto, os inimigos de Jesus levaram o corpo. Ou, que é o que nós acreditamos, realmente Jesus ressuscitou. Então, queridos, a existência da igreja cristã, ela só pode ser explicada e compreendida à luz da ressurreição de Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios 15. Nós vamos ler para que vocês vejam que há uma comprovação, queridos, dessa ressurreição. Porque você está aqui é porque Cristo ressuscitou. Porque nós nos movemos aqui é porque Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo disse: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Por que quando Pedro, depois que vê Jesus ressuscitado, Pedro vai pregar, e lá na pregação de Pedro tem mais de 3.000 pessoas. É interessante, porque aqueles que diziam que Jesus não havia ressuscitado, porque eles não pegaram o corpo, foram lá no cemitério, lá no túmulo onde Jesus estava? Por que eles não pegaram o corpo e vieram passeando para apresentar? Porque Jesus está vivo. Não tinha como, irmãos. Eles fizeram de tudo para tentar encobrir essa verdade. Mas o que Deus escreveu e aconteceu, ninguém pode apagar. Vamos ler 1 Coríntios 15, por favor. Vamos ler juntos, irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha, irmãos, pare aqui. Sabe, um dos segredos da igreja continuar é a perseverança. Irmãos, nós não podemos permitir. Nós não podemos permitir. Eu preguei alguns dias aí em algumas igrejas, lá para as professoras do Colégio Batista. E eu tenho pedido, de fato, que a igreja de Jesus seja perseverante. Perseverante como? A igreja só pode estar aberta. O evangelho só pode ser proclamado se a igreja tiver de portas abertas.
E eu sou responsável por essas portas abertas. Você é responsável por essas portas abertas. Nós somos responsáveis quando nós perseveramos no Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão, irmãos, a gente diz, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sim, contra aqueles que perseveram. Porque quantas portas já foram fechadas? Milhões, irmãos. Eu falei há 15 dias atrás. Vá lá em Éfeso. Você só vai ver ruínas, colunas quebradas, só um piso. Cadê a igreja poderosa de Éfeso? Cadê a igreja poderosa de Esmirna? Cadê a igreja poderosa de Filadélfia? Você só vai ver paredes, só pedras. A igreja que persevera, essa é a igreja que vai ser arrebatada. Você quer ser arrebatado? Você precisa perseverar no Evangelho de Jesus Cristo. Não só pregando, mas afirmando, reafirmando, estando presente. Se você vem à igreja, irmãos, a igreja não fecha. Se você deixar de vir, a igreja fecha. Porque foi assim na Inglaterra. A igreja de Spurgeon, o maior pregador, é considerado o príncipe dos pregadores. Uma igreja linda, uma igreja de plataformas. Era uma igreja poderosa em Deus. Era uma igreja que quando ele ia pregar, ou pregadores iam para o púlpito daquela igreja, tinham mulheres por trás, intercedendo pelo pregador, orando pelo pregador. E aquelas mensagens impactaram o mundo. Nós fomos abençoados pela igreja da Inglaterra, porque eles vieram trazer o Evangelho para nós, brasileiros. Tivemos muitos irmãos que vieram. A igreja de John Wesley, poderosa. Mas se você for hoje lá, você vai ver somente, talvez, um supermercado. Uma delas é um grande supermercado. Outra delas é um cinema. E outras, uma casa qualquer. O que vai ser desse lugar daqui a 20 anos? O que vai ser desse lugar daqui a 30 anos? Ensine o seu filho. Ensine o seu filho que o túmulo está vazio. Mas o túmulo não foi ficar vazio simplesmente para a gente achar bonito. Se nós não estivéssemos aqui, nós não estaríamos pregando que o túmulo está vazio. Então a igreja não pode parar. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa estar de pé. E qual é a igreja, David? É o seu filho. Qual é a igreja, Nai? É a sua filha. Qual é a igreja, Marilene? São os seus netos. Qual é a igreja, Binho? São os filhos de seus filhos. Se você ensinar essa lei, Fabiana, ao seu neto, inculque no seu filho, e desse livro santo fale dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nesse livro está escrito. Então o seu caminho vai prosperar. Mas qual é a maior prosperidade da igreja? É que a igreja fique de pé. É que a igreja fique firme. É que a igreja persevere. É que a igreja não morra. É que a igreja creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Você, a sua casa, a sua descendência, os seus filhos, os filhos de seus filhos. Mas nós temos uma responsabilidade. Diga, a minha responsabilidade é perseverar.
Vamos continuar lendo, irmãos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Você tem crido ou não? Sim ou não? Amém ou não amém? Você crê em quem? Diga: no túmulo vazio. Aleluia! Jesus ressuscitou. Vamos continuar lendo todos juntos? Que Cristo seco e que foi e ressuscitou ao e depois diga assim: mas eu estou vivo para continuar pregando a mensagem de que Cristo morreu pelos meus pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou vitorioso para me dar vida e vida eterna. Aleluia! Pode parar, pode parar. Ele apareceu. Sabe quando? Antes dele nascer a Isaías. Há 700 anos mais ou menos antes de Jesus nascer. Isaías já ia profetizando. No capítulo que é considerado o capítulo cerne da Bíblia. O capítulo que eu digo talvez o principal da Bíblia. É um compêndio, como se toda a escritura estivesse no capítulo 53 de Isaías. Está ali toda a descrição de tudo o que ia acontecer. Mas no versículo 11 eu gostaria que você colocasse Isaías 53, 11. O que nós podemos encontrar neste versículo é que ele verá o penoso trabalho de sua alma, mas ele vai ficar satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.